Muito bom estar com os irmãos, depois de um mês de janeiro aí, desfrutando de um período de férias, foi muito bom. Se puder diminuir um pouquinho para mim esse retorno aqui, me ajuda. Ontem estávamos em casa ajeitando algumas coisas e de repente entra um passarinho voando no quarto do Mateus. E foi o caos daquela casa para colocar o passarinho para fora, e pega o passarinho, e aquele passarinho voa, e aquele negócio todo. E quando estava agora, antes de vir para o culto, estava fazendo um lanche ali, de repente entra alguma coisa voando de novo dentro, né? O Daniel até achou que era outro passarinho, mas agora, e aí era a coisa mais temida do mundo, uma barata que voa. Naquele momento, a coragem se vai. E eu já falei algumas vezes, né, que barata é um negócio que eu tenho medo, mas eu enfrento. Aí fui lá onde estava o veneno, peguei o maior chinelo que podia, né? Aí o Daniel, já mais corajoso ainda, já pegou o veneno e foi. Imagina a cena, gente, o Daniel com aquela tubão de veneno, eu com a chinelo na mão e a Ana atrás da gente. Ah, a antena dela, e não sei o quê. E conseguimos matar a bichinha, coitadinha. Mas tem coisas que nos dão medo. Tem momentos que a gente precisa enfrentar algumas coisas e às vezes a gente não sabe como fazer. Às vezes nos falta confiança. Pode ser uma simples barata que voa, como podem ser momentos de tribulação, uma enfermidade, alguém doente na nossa casa há muitos anos, que é o caso do irmão Newton. O irmão Newton está doente, se eu não me engano, desde 2012, eu acho, 2010, por aí, mais de 12 anos aí, que ele está acamado, enfrentando enfermidade, a família enfrentando junto. E como que a gente enfrenta essas coisas, gente? Vem situações difíceis. De repente a gente descobre que a nossa empresa vai fechar, ou pelo menos vai ter um corte de funcionários. E a gente ainda não sabe quem é, a gente sabe que vai acontecer, e a gente começa a ficar na expectativa. E eu queria ler com vocês o texto de Romanos 8, que é um texto que fala sobre vitória, fala que nós somos vencedores e mais que vencedores. Esse texto, inclusive, está escrito, não sei se você viu a série do Ayrton Senna, tem um documentário também sobre Ayrton Senna, mas esse texto está no túmulo de Ayrton Senna, porque ele fala algumas coisas aqui que eu penso que nos ajudam a entender. Tempo atrás eu falei desse texto, mas eu falei algumas outras coisas, e eu acho importante hoje ressaltar algumas outras questões, porque por mais que venham dificuldades, nós somos mais que vencedores. Por mais que venham lutas, nós somos mais que vencedores. Mas nós só somos mais que vencedores porque é em Cristo. Eu acho que é esse que é a grande questão quando a gente pensa, quando alguém chega para você e fala assim, você é vencedor, não, você vai conseguir, e a gente tem que tomar cuidado, senão isso aqui vira um momento coach, né? Onde a gente vai ter técnicas coach, onde a pessoa vai ser motivada, e a gente esquece o motivo principal por sermos vencedores, porque o texto diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8, 31, eu vou ler na NVI. Você não sabia dessa, você achou que era NVT. Agora sim. Diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios,
nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém, toda a criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu e você, nós somos vencedores, gente, devido ao amor de Cristo que nos alcançou. Então eu preciso entender que somos vencedores por causa da vitória de Cristo. É isso que nos faz vencedores. Nós não seríamos vencedores se não houvesse a vitória que Cristo conquistou para nós. Nós somos no futebol, a seleção brasileira, nós somos o quê como seleção brasileira? Quantos títulos nós temos mesmo? 5? Não veio o Hexa ainda? Nós somos pentacampeões. Eu sou pentacampeão sem nunca ter jogado. Eu sou pentacampeão por causa de todos os que jogaram e ganharam por nós. Mas nós podemos dizer, como brasileiros, nós somos pentacampeões. Principalmente se a gente tem alguém de um outro país aí que não tem muitos títulos, aí a gente fala. Quando a gente torce para um time, aí a gente diz, não, eu como flamenguista, né, vou dizer, não, ganhamos tantas vezes. Não vamos falar das vezes que perdemos, né? E a gente vai dizer, ó, ganhamos tantas, mas eu não joguei nenhuma vez. Mas eu sou vencedor. Eu não morri na cruz, eu não consegui a vitória, mas eu sou vencedor por estar em Cristo. Ele conquistou a vitória para mim. Então penso que, quando eu penso em sermos mais que vencedores, em Cristo nós somos mais que vencedores, porque a vitória de Cristo, ela nos dá consciência de que não estamos sozinhos. O versículo 31, a parte B diz assim, se Deus é por nós, como que continua? Quem será contra nós? Vamos falar todo mundo junto esse versículo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Ninguém. E esse texto mostra para mim, eu penso que a vitória de Cristo, ela agora me dá uma consciência de que eu não luto sozinho, de que eu não estou sozinho, que por mais que eu enfrente dificuldades, por mais que o maligno se levante, por mais que fique pesado, eu posso dizer que não existe ninguém que consegue ser maior que o meu Deus. 1 João diz assim, maior é aquele que está em vós do que quem? Do que aquele que está no mundo. Veja, maior é aquele que está em você, porque se você está em Cristo, maior é aquele que está em você, que é Jesus, do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? Satanás. É ele que está no mundo. Então, se isso é verdade, eu posso dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Me conte uma coisa, sem você falar para mim, só com seus olhos aí. Você lembra de alguém que se levantou contra você já? Teve alguém na sua vida, na sua história, que se levantou contra você? É ruim quando isso acontece, né? Quando você está errado e a pessoa se levanta contra você, aí a gente tem que baixar a cabeça e fazer o quê, né? Mas quando algumas pessoas se levantam contra nós, e não existe erro da nossa parte, pode haver uma má compreensão da pessoa, ou pode haver apenas uma maldade dessa pessoa, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque maior é o Senhor que está em mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus o livre, tá? Deus o livre. Mas imagine você chegando na tua casa, e no portão da tua casa tem lá um trabalho feito contra você. Enterrar um sapo, você vê lá a terra remexida, enterrar o sapo com um nome dentro e a boca costurada. Na hora, o que você vai fazer se você chega e fala assim, o que você faz na hora? Eu sei que alguns vão fazer assim, ai Jesus, pastor Ilquias, tem um sapo amarrado aqui, pastor. Veja, é claro que vai ser um sentimento ruim, né? Vai ser uma coisa ruim, né? Não é bom não, porque, primeira coisa, tem alguém que está querendo te fazer mal. Isso já dá uma sensação ruim, né? Quando a gente sabe que alguém não gosta da gente, para chegar tanto, que coisa horrível, né? Mas o texto está dizendo que se Deus
é por nós, quem será contra nós? Então, calma, a gente precisa acalmar o coração. Quando a gente está desesperado, o medo é uma coisa terrível, gente. Eu fui uma criança que bagunçou um pouquinho, mas não muito. Eu era daqueles que bagunçava quieto, né? A igreja que eu fazia parte tinha um colégio batista. E tinha um colégio junto, né? Era a mesma unidade. E estava tendo muita briga na igreja. Sabe uma época que as igrejas faziam assembleia, tinha discussão, e era um negócio feio assim? E eu lembro, eu não sei por que eu fiz isso, eu devia ter 6, 7 anos de idade. Ou já tinha 10, eu não sei. Eu lembro que eu era pequeno. Eu só sei que eu fiz. Eu peguei uma terra de um vaso de planta, que era uma terra preta, assim, aquelas terras boas. Peguei e coloquei na porta de uma mulher lá que trabalhava como secretária, que ela era muito, sei lá, eu não sei porque eu acho que eu não gostava dela. E aí, tinha umas baratas junto, mortas, assim, só sei que eu coloquei na porta da mulher, eu não sei porque que eu fiz isso. Isso no domingo à noite. Na segunda-feira, quando o pessoal chegou na escola, que viram aquilo, já pararam tudo e falaram, trouxeram terra de cemitério. Fizeram um trabalho contra a escola batista, e começou as orações, e não sei o quê. Aí meu irmão chega em casa, meu irmão trabalhava na escola batista, aí ele, fizeram um trabalho contra a dona Gelsa, fizeram e colocaram uma terra de cemitério. Eu escutei aquilo, e como um bom arteiro, fiquei bem quietinho. Quando foi, eu acho que uns 15 anos depois, que aí eu contei que quem pegou a terra do cemitério fui eu. Gente, era a mesma terra de um vaso de planta a 2 metros. Mas o medo fez eles ficarem desesperados por causa da terra de cemitério que levaram para fazer o trabalho para fechar a escola. Mas repreenderam e não fechou. Olha, o que fez o trabalho aqui fui eu. Vejam, o medo faz isso, mas quando eu tenho que lembrar, gente, se Deus é por mim. Agora deixa eu fazer essa pergunta, talvez essa pergunta seja a grande situação. Deus é por você? Veja, Deus é por mim se eu estiver nele. Se eu não estiver nele, como ele será por mim? Eu não estou nele, inserido nele, porque nós somos mais que vencedores em Cristo. Então, se Deus é por mim, eu não preciso ter medo. Mas quando a gente está aprontando, aí a gente fica meio esperto, né? Fala assim, acho que Deus não é por mim, não. Então, lembre-se disso, a vitória de Cristo, ela dá consciência a nós que nós não estamos sozinhos. Segunda verdade que eu acho que eu vejo nesse texto, está no versículo 33 e no 34, a vitória de Cristo, ela anula toda acusação. Veja, existem acusações contra nós de pecados, mas a vitória de Cristo, ela anula toda acusação. Versículo 33 diz assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Veja, olha o que o texto está dizendo. Mesmo o inferno pode se levantar contra você e acusar você dos seus pecados. Pode ter sido o que for, o texto diz, é Deus que torna a pessoa justa. Quem é Deus no julgamento? Ele é o juiz. Então não importa quem vá te acusar, o juiz está dizendo que a culpa foi removida. O juiz está dizendo que não existe nada contra você, porque você entregou-se a Jesus, e Jesus pagou o preço. Olha o versículo 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Jesus já pagou o preço. Então, quando eu penso em vitória, eu penso que a vitória de Cristo, ela anula toda acusação. É interessante, a Bíblia fala que Satanás, ele está dia e noite nos acusando diante de Deus. Ele é o acusador. Ele é o acusador. Inclusive, a gente precisa tomar cuidado com pessoas que só nos acusam, porque às vezes existe uma sementinha do mal ali. Porque quando só existe acusação sobre a gente, espera aí, eu preciso lembrar que se eu entreguei minha vida a Jesus, se eu pedi perdão pelos meus pecados, Ele me purificou.
Quem é que pode dar agora acusação contra um filho de Deus? Ele fala, ninguém, porque é Deus quem o justifica. Eu fico pensando naquela conversa que Deus teve com Jó. O texto diz assim, né? No momento que os filhos de Deus se apresentam, aí aparece lá, os anjos começam a aparecer diante de Deus, aí chega Satanás também se apresentando diante de Deus. Veja que ali mostra como que Satanás, ele não é igual a Deus no sentido de poder, não tem o trono de Deus e o trono do diabo, no sentido que o diabo é igual a Deus, mas sim que ele é abaixo de Deus, e agora ele precisa prestar contas a Deus. Deus diz, de onde você está vindo? Aí ele fala, eu estou vindo de andar pela terra, estava andando por lá, fazendo as minhas diabruras. E aí Deus fala, viu Jó? Vi, muito fácil de te obedecer, ele tem tudo. E ali começa uma acusação de Satanás contra Jó. E Deus disse, não, eu vou pagar para ver, porque eu sei que esse cara é fiel. E Jó permanece firme, vocês conhecem a história, e no final Jó tem uma experiência profunda com Deus, mas Satanás o acusa. Essa é a postura do maligno, de acusação. Quer ver uma coisa que a gente às vezes se sente acusado? De coisas do passado, que a gente já se arrependeu, mas que hoje de alguma maneira nos trazem prejuízo. Sabe, quando a gente fez uma escolha lá atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, aquela escolha não foi tão assertiva, ela trouxe coisas ruins, mas a gente já pediu perdão para Deus, já está tudo resolvido, mas quando alguma coisa dá errado, a gente diz assim, é Deus pesando a mão, porque lá atrás, naquele dia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A Ana teve uma culpa dela, que ela, durante muito tempo, ela ficou assim, ela fez uma travessura na faculdade batista. Ela já tinha terminado a faculdade, dia de vestibular dos calouros, aí ela falou assim, fazendo um trote com os calouros, né? Era dia de matrícula, primeiro dia de aula, eu não lembro. Eu sei que ela pegou com os veteranos, eles pegaram uma caixinha, colocaram um espelho dentro, chegava para os calouros e fazia assim, você sabia que esse ano a faculdade está ganhando um grande presente? Aí eles diziam mesmo, e o presente está aqui, você gostaria de ver? Sim. Aí quando abria era o espelho, a pessoa se via, ficava emocionada. Aí a Ana dizia assim, inclusive nós veteranos estamos recolhendo um valor para ajudar os seminaristas que precisam de recurso. Aquela pessoa já ficou emocionada, porque viu a carinha dela, ela era um presente, aí já tirava cincão, porque seminarista não tem dinheiro, né? Tirava cincão, R$2 ali, só sei que eles juntaram dinheiro, e os seminaristas que precisavam de dinheiro, era eles mesmos que estavam fazendo isso. Aí foram para o McDonald's, comeram e fizeram esse trote. E a Ana era seminarista ainda, terminado o curso, nós já éramos pastor lá em Paysandu. Todas as vezes que acontecia qualquer coisa de ruim, estragava a máquina de lavar, queimava uma lâmpada, a Ana falava, é porque naquele dia eu enganei o seminarista, naquele dia, eu falei assim, não meu amor, você achou que foi errado aquilo, mas era uma brincadeira, não, mas eu acho que eu menti, e aí eu falava, não, até que um dia ela pegou alguém, deu uma oferta para um pastor lá e falou, ora por mim para eu ser perdoada, porque a consciência dela pesava. Veja, a consciência é uma das coisas que pode nos atrapalhar demais. Tem vezes que a gente já sabe, a gente fala assim, não, Deus me perdoou. E eu digo assim, mas por que você não consegue continuar a sua vida? Porque, na verdade, essa pessoa não se perdoou. Às vezes não tem a ver com Deus me perdoar, tem a ver com eu me perdoar. É uma atitude que eu fiz, um olhar que eu tive, uma postura, algo que eu deixei de fazer. E às vezes a gente caminha uma vida toda sem experimentar o que é perdão. Mas o texto diz assim, quem é que vai fazer acusação contra o escolhido de Deus? Você? Você mesmo vai ficar se acusando? É Deus que justificou você. É Ele que está dizendo que você foi perdoado, mas não porque você é bonzinho, não porque você é legal, não porque você fez coisas certas, mas porque Cristo morreu no seu lugar. E é isso que faz diferença.
Terceiro situação que eu vejo nesse texto, que me faz pensar na vitória de Cristo, e o que Ele nos dá é que a vitória de Cristo, ela nos sustenta nas aflições. Eu gosto de pensar nisso, que ela nos sustenta, não apenas apesar das aflições, ela nos sustenta durante as aflições. Naquele momento que está difícil, o texto diz assim, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Nada. Eu preciso lembrar que eu vou enfrentar aflições, dificuldades, lutas, problemas, mas quem vai me separar do amor de Cristo? Quem? Ninguém. Ninguém consegue, ninguém pode me separar do amor de Deus. Então pode vir a luta que vier, pode vir a situação que for, o Senhor vai me sustentar em todas as aflições que eu precisar enfrentar. Nós temos visto muitas situações no Oriente Médio de perseguição, nós temos visto situações na Índia. Esses dias nós fomos nas férias, agora a gente vai assistir novamente aquele filme Quem Quer Ser Milionário, e a gente não lembrava de uma cena, a cena de quando a mãe do menininho, protagonista do filme, uma religião dos muçulmanos contrária a eles, vários homens se levantam e eles vão matando as pessoas, inclusive a mãe desse menininho, protagonista do filme, morre nisso. E uma semana depois que a gente assistiu o filme, a gente viu isso, aconteceu a mesma coisa num país lá, não lembro agora qual país foi, se foi na Índia, onde aconteceu a mesma coisa, e eles entraram numa creche e mataram crianças da Convenção Batista Brasileira, que nós ajudamos a sustentar lá, do PEP, e crianças foram mortas por perseguição religiosa. Será a aflição que vai nos separar do amor de Cristo? Não. Então a vitória de Cristo, ela me sustenta nos momentos difíceis. Deixa eu perguntar a você, você está vivendo um momento difícil, um momento de dor, de luta, de enfermidade, de crise no casamento, crise no trabalho? O que esse texto está dizendo é que ele vai sustentar você, apesar da angústia que você está vivendo. Já viveu um momento de angústia? Aquele aperto no peito? Aquela situação à noite? Aquela vontade de que o dia termine? Um dia eu atendi uma pessoa que ela achava que a única maneira dela conseguir algo era tirando a vida dela. Veja, o que ela queria conseguir? Paz. Ela não conseguiria paz tirando a vida. Mas para ela parecia, porque a angústia foi tomando conta do coração, foi tomando conta, e não era mais bebida, não resolvia, droga não resolvia, nada mais resolvia a angústia. Porque todas essas outras coisas são anestésicos para a alma. E o anestésico para a alma, ele não resolve. Ele apenas te anestesia enquanto o efeito daquilo estiver sobre você. Assim que passar o efeito, a angústia volta. A dor volta, a situação terrível volta. Mas eu preciso me lembrar disso, que Jesus tem uma vitória, e essa vitória diz que Ele vai me sustentar nas aflições, nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia. Já passei momentos de angústia, gente. Eu tenho um momento de angústia que eu passei que não aconteceu. Já viveu isso? Momento de angústia que não aconteceu? Chamado de pesadelo. Um dia eu sonhei, eu não tinha filho ainda, que a Ana morria no parto. Ela não estava nem grávida ainda. E eu lembro que eu acordei chorando, desesperado, angustiado. E sabe aquele sonho real que você acorda assim? E eu lembro que daí até eu entender que a minha esposa não estava grávida, que não tinha acontecido nada, eu lembro que eu fiquei assim, não vou ter filho, não vai engravidar porque vai morrer no parto, certeza, Deus está avisando, certeza. E era uma angústia de algo que não aconteceu. Era apenas um sonho. Tenho 2 filhos, não morreu no parto. E acho que ela não vai engravidar mais não, né? Não sei, né? Tomara que não. Um monte de mulher engravidando nessa igreja, né? Dá até medo. Vejam, angústia, as angústias. O que o texto está dizendo para a gente é que apesar da luta,
apesar dos momentos difíceis, apesar das aflições, da tribulação que você vem enfrentar, eu preciso lembrar que nada vai me separar do amor dele. Uma quarta situação, nesse mesmo versículo, quando ele fala das perseguições, da fome, da miséria, do perigo, esse texto me faz pensar que a vitória de Cristo, ela me dá forças para continuar. O texto está dizendo assim: quem vai me separar do amor de Cristo? Aí o texto diz: serão as perseguições, a fome, a miséria, o perigo, a ameaça de morte, a espada. O que é que vai me separar do amor de Cristo? Veja, a vitória de Cristo, ela me dá forças para continuar. Do que você já quis desistir? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, tá? Mas alguém aqui já pensou em desistir, quem é casado, desistir do casamento? Não precisa levantar a mão, por favor, fechei o olho até. Alguém que já pensou em desistir dos filhos? Alguém já pensou em desistir dos pais? Alguém já pensou em desistir de si mesmo? Talvez alguém consiga responder sim para todas essas perguntas. Mas será que alguém desistiria dos filhos? Tem um monte de gente. A gente não sabe o trabalho que aquele filho está dando. Não quer dizer que ela desistiu de amar, ela desistiu às vezes de lutar, de insistir. Né? Eu conheço pessoas que levou numa clínica de reabilitação, uma atrás da outra. Até que chegou um momento que a pessoa fala, não sei mais o que fazer. Eu lembro quantas vezes, gente, vou pegar o exemplo da Nazaré, quantas vezes a Nazaré foi tirar o filho dela, que estava lá numa boca, num lugar terrível. Eu lembro no dia, gente, quando a gente foi no hospital reconhecer o filho dela. Eu levei ela no hospital, onde ela foi fazer ali, reconhecer para ver se era o filho dela mesmo. Eu lembro da dor daquela mãe, porque eu vi a Nazaré, nunca desistiu. Nunca desistiu. Mas, penso eu, ela nunca disse. Será que em algum momento ela falou assim, eu não vou mais atrás? Eu não vou mais fazer? Eu não vou mais? Eu conheço uma mãe que disse assim para o filho, eu desisto de você. O menino tinha 11, 12 anos. Era só porque ele aprontava muito na escola. E ela disse isso para ele. E ele carregou esse peso. Quando esse menino já era jovem, eu disse assim para ele, eu acredito em você. Mas eu não sabia desse passado dele. Quando ele, um tempo depois, ele chega para mim e diz assim, pastor, você foi a primeira pessoa que disse que acreditava em mim. Carregou uma vida, acho que a mãe dele falou no momento só de raiva, né? Mas a dor que ele carregava. Esse texto está dizendo para a gente que, apesar do que acontecer, eu vou ter forças para continuar. Quantas vezes, gente, a gente vê quando o casamento está ruindo, está acabando, mas se eu tenho forças para continuar, Deus pode ainda restaurar aquele casamento. Quando a gente não aguenta mais ir no hospital, sabe, quando a gente não aguenta mais, quem precisa fazer, por exemplo, hemodiálise, e a pessoa precisa ir fazer, e a pessoa fica horas naquele aparelho para filtrar o sangue, não sei o quê, e a gente continua, e a gente precisa continuar. O que esse texto está me dizendo é que pode ser fome, pode ser nudez, pode ser a luta que for, eu preciso lembrar que Deus vai me dar forças para continuar. O que você já pensou em desistir? Não, vou melhorar essa pergunta. No atual momento, tem alguma coisa que você pensa em desistir? Tem coisas que às vezes a gente tem que desistir, tá? Tem coisas que não vale mais a pena lutar, porque... E aí a gente precisa ponderar. Mas tem coisas que foram presentes de Deus na nossa vida. Tem situações que não é o certo desistir, mas a gente já está sem forças. Eu quero dizer a você que Cristo, a vitória de Cristo, vai te dar forças para continuar. Eu não estou dizendo se você vem de uma situação de abuso, aí é outra situação, a gente conversa sobre isso separado. Mas se você pode continuar, não desista. Continue, insista. Eu sempre digo que só sou pastor hoje porque a minha mãe nunca cessou de orar por mim. Nunca parou de orar por mim. Nos meus momentos mais distantes de Deus, minha mãe continuou orando por mim. E eu sei que sou o homem que sou porque ela nunca desistiu. Alguém continuou firme. Em quinto lugar, esse texto me dá a ideia
de que a vitória de Cristo, ela me dá autoridade sobre o inimigo. Versículo 38 diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, essas situações, esses poderes, nada disso pode me afastar do amor do Senhor. E ele está dizendo que ele está convencido. A vitória de Cristo, ela nos dá autoridade sobre o inimigo, porque pode ser o que for, pode ser questões espirituais. Eu preciso lembrar que eu tenho autoridade do Senhor. Pode ser o que for, porque eu não tenho isso de mim. Preste atenção nisso. Não é que agora você vai vir aqui e eu vou dar para você um copo d'água ungido, né? Não, isso aqui está no altar uma semana inteira aqui, já está consagrado, e vou dar isso aqui para você. Você vai chegar na sua casa e você vai jogar a água em forma de círculo ali, nenhum mal vai chegar. Ó, ideia boa essa, né? Você só paga R$300 nesse copinho aqui. Veja, não é isso, não é isso. Eu posso dizer a você, se vem aqui à frente, e eu vou dar aqui o meu lenço, e você vai... Não é isso. O que o texto está dizendo é que, quando eu estou em Cristo eu tenho autoridade sobre o mal. Quando eu estou em Cristo, eu posso enfrentar aquilo que é do maligno contra a minha vida. Posso, inclusive, enfrentar a morte. Imagine que a morte se apresentasse para você hoje. No final da noite, ela chegasse para você e falasse: olá, eu sou a morte e vim aqui para te levar. Veja, correr não adianta, nesse momento, né? Como você enfrentaria a morte? O que esse texto está dizendo é que, mesmo que a morte se apresente para mim, não é que eu vou repreender a morte e vou dizer, sai para lá em nome de Jesus, não. Eu vou enfrentá-la, porque em Cristo nós vencemos a morte, porque nós não ficaremos mortos, nós estaremos com o Senhor. Então, por isso existe autoridade. Em Cristo nós recebemos autoridade sobre as coisas difíceis da vida, nós recebemos autoridade sobre o inimigo. E é interessante que o texto vai dizer assim, Jesus vai dizer, quando eles saem de 2 em 2, e eles saem curando, eles saem expulsando demônios, e Jesus fala assim: olha, eu vi Satanás caindo, porque eles estavam agindo em nome do Senhor Jesus. É em nome de Jesus, não é no meu nome, não é no nome do pastor Ilquias, não é no nome de outra pessoa. Um amigo meu foi chamado, pastor, amigo meu foi chamado para expulsar um demônio. Quando ele chegou lá, tinha mais ou menos umas 20 pessoas tentando expulsar o demônio. E como ele chegou depois, ele ficou num canto e ficou só orando. E aí, teve um que pegou uma Bíblia, colocou em cima da cabeça, teve um que colocou uma Bíblia embaixo do braço da pessoa que estava endemoniada, e cada um foi usando alguma técnica, e o pessoal falava alto, e o pessoal fazia um monte de coisas. Até que chegou uma hora que daí o pessoal meio foi ficando sem ideia. Aí ele chegou, aí ele se levantou, daí o pessoal entendeu, agora é a vez dele, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Aí ele chegou do lado da pessoa, sem fazer nada de drástico, nada teatral, ele só chegou e disse assim: em nome de Jesus, sai. E o demônio saiu. Não foi nada teatral, não foi nada assim digno de Hollywood, foi só a autoridade no nome de Jesus. Tem algumas coisas que você precisa chegar na sua casa e dizer: sai em nome de Jesus. Tem alguns comportamentos, tem algumas situações que você precisa ter coragem e falar assim: sai em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito isso na minha vida em nome de Jesus, eu não quero mais saber disso. Eu não aceito mais. É claro que algumas coisas você vai ter que tomar atitude para ter a autoridade, recusar alguns convites, recusar algumas situações, mas é em nome de Jesus. É em nome de Jesus. E se tiver perturbação do mal na sua casa, repreenda em nome de Jesus. Teve uma noite que a gente estava tentando dormir, tinha um cachorro latindo, eu ia falar latindo igual endemoniado, tinha um cachorro latindo muito,
E naquele momento eu disse assim para ela, eu estava muito cansado, assim, ela, meu Deus, eu não consigo dormir. Eu falei assim, repreende. Aí ela falou assim, fica quieta em nome de Jesus. Mas ela não falou para o cachorro ouvir, ela falou onde eu e ela ouvíamos. O cachorro se calou na hora. Veja, isso nos faz mágicos, né? Se tem cachorro latindo na tua casa, você vai querer levar a Ana lá? Não, é você que vai enfrentar as hostes do maligno, porque você recebe a vitória em nome de Jesus. Por último, esse texto me faz pensar que a vitória de Cristo, ela dá esperança quanto ao futuro. O versículo 38 e o 39 diz assim, que nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vitória de Cristo, ela nos dá esperança quanto a um futuro. Você tem um futuro. Não é nada do presente, nem nada. Eu preciso olhar e falar assim, não importa o que está acontecendo, eu tenho expectativa de algo a mais, porque mesmo que a morte venha, mesmo que dificuldades se levantem, mesmo que o momento atual esteja muito difícil, mesmo que o mal se junte contra a minha vida, não existe nada nessa criação capaz de me separar do amor de Cristo, e se nada consegue me separar, eu tenho expectativa de um futuro abençoado. E é mais do que simplesmente pensar assim, não, é verdade, quando eu chegar no céu, eu serei abençoado. Sim, no céu você será plenamente abençoado, mas as bênçãos de Deus já vão acontecer na sua vida a partir daqui. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta, tá? A luta faz parte. Mas apesar das lutas, durante as lutas, você vai ver a bênção de Deus, você vai ver o milagre de Deus, você vai ver Deus abrir portas, você vai ver Deus fazendo milagres. Gente, eu tenho visto Deus fazendo tanto milagre, Deus abrindo tantas portas, eu tenho visto Deus fazer coisas assim, que parece que eu não imaginava que Ele faria ainda nos dias de hoje, e tenho visto Ele fazer, e talvez Ele precise, e talvez Ele vá fazer na sua vida. O que eu preciso lembrar é que não importa o que aconteça, eu tenho esperança no futuro. Talvez hoje esteja difícil demais, talvez hoje seja um dos momentos, esse mês de janeiro, esse início de ano, esteja difícil demais. Tenha esperança no que o seu Deus vai fazer, do que o nosso Deus fará. Vamos orar? Pai amado, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas. Quero pedir, ó Deus, a ação poderosa do Senhor sobre nós. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos lembre, Pai, que não estamos sozinhos e que se o Senhor é por nós, nada, nem ninguém será contra nós. Que, ó Deus, nós fomos justificados pelo Senhor, então, ó Senhor, a vitória na cruz, ela nos dá, ó Deus, liberdade, não existe acusação sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a lembrar que seremos sustentados em todas as aflições e tribulações, ó Deus. Que o Senhor tem condições de nos dar forças para continuarmos e não desistirmos. Nos ajuda, Deus, a entender que no Senhor nós temos autoridade sobre o maligno e sobre o inimigo. Nos ajuda, Deus, a entender que nós temos um futuro de esperança. Que apesar, ó Deus, dos momentos de desespero, apesar dos momentos difíceis, nós podemos ficar firmes no Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é aquele que nos guarda, aquele que nos cuida, aquele que nos protege, Pai. Cuida da vida de cada um aqui, é em nome de Jesus que eu oro, amém, amém. Nós vamos louvar o Senhor com esse hino, e na sequência você pode mandar o seu motivo de oração ali no YouTube, nós vamos estar orando com os motivos que chegaram.